Olá, seja bem-vindo ao podcast 1% Melhor. Eu sou o Bruno Bueno e tenho a honra de receber você neste primeiro episódio do nosso podcast. Vai falar sobre assuntos muito interessantes envolvendo essa área muito especial, especialista comportamental, nesse sentido muito interessante, episódios sempre interativos com você. E eu não vou ser o host desse podcast, mas esse episódio é tão especial que a nossa host vai ser a nossa convidada. Por isso eu estou aqui com a Raquel Couto, ela que é especialista comportamental. Raquel, que proposta interessante, viu, desse podcast, e você que vai ser a apresentadora, tá vivendo o outro lado da história agora, né? Exato. A intenção aqui desse podcast, Bruno, é trazer para as pessoas, instigar as pessoas a realmente trazer para a prática para que elas consigam melhorar, nem que seja 1% todos os dias. Uhum. Quando a gente coloca aí 1% em 365 dias, faz uma grande diferença. Por isso o E nome, né, então, exatamente. 1% melhor. Raquel Couto, ela é uma especialista neste assunto, né, e eu queria que você se apresentasse também para todo mundo, afinal você será a apresentadora desse Uhum. podcast, para o pessoal te conhecer. Quem é a Raquel Couto? Raquel Couto é uma pessoa disciplinada. Hoje, ela aprendeu a ser disciplinada. Não era no passado. Aprendeu a se comunicar e ainda tenho muito ainda a aprender. Então, quando eu falo assim, aprendeu a se comunicar, porque antigamente eu não falava Nada. nada. Uhum. A minha formação, ela vem da administração de empresas e direito. E em 2010 eu comecei a estudar o comportamento humano. Em 2011 eu comecei a estudar com um americano, que é o Dr. Michael Hall, que me ensinou muito sobre essa questão do comportamento humano, sobre neurosemântica, que ele é o criador da neurosemântica. E a partir daí eu fui buscando outros cursos e me aperfeiçoando e continuo buscando até hoje. Não tem jeito de parar. Cada dia eu Uhum. descubro algo diferente, e o estudo ele é contínuo, não para. Essa proposta que inclusive você traz para o podcast, né, de ser 1% melhor, você leva para sua vida também, né? Com certeza. Mesmo você já tendo uma formação muito bacana, você tá sempre buscando se aperfeiçoar. Sim, claro. E assim, todo dia tá aprendendo algo e esse algo sendo agregado, é impressionante a diferença que faz. Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Eu tive a oportunidade, fui convidada a dar aula numa escola na Finlândia, numa faculdade na Finlândia. E é um baita de um desafio. Eu tive que aprender muito antes, né, para conseguir ali chegar lá. E lá eu aprendi muito também. E lá foi uma história muito bacana, porque eu tive feedbacks que eu tive que me reorganizar inteira para conseguir me adequar à cultura deles com a aula que eu estava dando. E no final o feedback foi muito positivo. Então é essa proposta realmente, né? Até mesmo quando a gente recebe feedback, de conseguir fazer a Uhum. mudança rápida e trazer ela para a prática. Esse assunto que você falou, Raquel, eu acho muito interessante, porque às vezes o pessoal quer mudar rápido, né? Tipo assim, de uma vez só, tá em Uhum. busca de um objetivo e já quer ir direto no objetivo. Mas é importante sempre trabalhar, né? 1% a cada dia, como você disse, em 365 dias vai fazer uma grande diferença. Sim, com certeza. É muito importante, eu falo assim, Bruno, trazer para a consciência primeiro aquilo que você precisa mudar e trazer para a prática. Aquilo que a gente imagina na nossa mente, quando você entra para a prática, é completamente diferente. Às vezes você imagina um círculo, quando você vai fazer, ele sai torto. Então a gente precisa readaptar e colocar da forma mais próxima, né, ali de uma realidade. E lembrando que a realidade ela é individual, ela é de cada um. Não é, a minha realidade é diferente da sua, porque o meu modo de perceber o mundo é diferente do seu. Por isso a pessoa às vezes não deve se comparar demais com as outras pessoas, né? Às vezes tá olhando para aquela pessoa, nossa, a pessoa trocou de emprego mais rápido do que eu, consegui uma promoção, mas não vive a realidade do outro, né? Não sabe quais são as dificuldades que a pessoa tá passando. Exato, a mesma situação para mim e para você. Pode ser que eu reaja de uma forma e você de outra. Vai depender muito de como a gente percebe, como nós fomos ensinados aí no decorrer da nossa vida e o que é que a gente vem, naquilo que a gente vem aprendendo, a gente vem aplicando para melhorar. Uhum. Quem vê a Raquel desse jeito nem imagina as dificuldades que você já passou. Uhum. Inclusive, para você se aperfeiçoar mais, né, nesse processo, nesse estudo que você está sempre buscando se atualizar, você teve que passar por uma situação muito difícil, né? Se eu não me engano, foi em 2013. Conta um pouco pra gente sobre isso. Foi em 2013, eu
Cheguei ao hospital praticamente entre a vida e a morte e foi retirado metade do meu intestino. Então eu passei por 3 dias em CTI, mais 10 em hospital. E eu tive aquela questão de ter ali, trabalhar em mim, a aceitação da ajuda do outro, que era algo muito complicado para mim até aquele momento. E eu precisava, porque eu voltei a usar fralda, eu tive que fazer todo um processo de depois para voltar, né, aos poucos. E a dependência do outro, ela é grande para fazer as coisas. Você fala assim, nunca imaginei que eu fosse depender para fazer determinadas situações na vida. E quando eu me vi naquela situação, eu falo que todo o meu estudo que eu tinha estudado até aquele momento, ele me ajudou muito, porque a minha percepção de vida, ela já estava começando a mudar. Hoje é muito diferente daquela época. Eu acredito que melhor ainda tem muito para melhorar. Só que se fosse há 5, 6 anos atrás, talvez a minha reação não fosse Seria diferente. tão assertiva quanto foi em 2013. Uhum. Você acha que esses pontos da nossa vida, assim, essas situações difíceis que a gente passa, podem ser essas válvulas, essa engrenagem mesmo para a situação mudar? Às vezes a pessoa precisa realmente de um baque da vida para saber que talvez o caminho que ela está seguindo não está sendo legal? Algumas pessoas, sim, elas vão conseguir perceber e vão conseguir fazer a mudança necessária. Outras, digo que nem tanto. Talvez vão passar Depende de pela pessoa para situação, pessoa. sim. E como a zona de conforto ela é confortável, digamos assim, é muito quentinho tá ali, né? Onde que você sabe, você conhece. A tendência, se você não está disposto a caminhar para frente ali nessa questão no sentido da melhoria, você vai voltar ao estado anterior. Pode Uhum. ser que você melhore algo, com certeza, ninguém é o mesmo, né? Amanhã nós vamos acordar, nós não somos mais os mesmos de hoje. Só que a tendência, se eu não tenho a consciência que eu quero mudar e eu quero colocar isso em prática, a tendência é eu retornar ao estado Uhum. anterior. Voltar ao estado anterior é sempre ruim, Raquel? Nós nascemos para caminhar para frente, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa fica pensando de, talvez eu volte um pouquinho pra ver, mas tem que ter essa ambição, né, de sempre caminhar, sempre ir pra frente, buscar novos objetivos. Sim, digamos que é normal aquela questão seguinte: eu desenvolvo, dou 2 passos para frente, dou 1 para trás, depois eu dou mais 3 para frente, Uhum. mais 3 para trás. Só que eu estou consciente que eu quero avançar, Sempre buscando avançar. sempre buscando avançar. Percebe a diferença? Hum. É diferente de tipo assim, eu vou retomar e tá tudo bem do jeito que tá. Não procuro avançar, não procuro melhorar e tá certo. Agora, tem determinadas pessoas, Bruno, que elas não querem melhorar e tá tudo bem, é a escolha da pessoa. Quem sou eu para julgar quem não quer se modificar, quem não quer acordar no dia seguinte um pouco melhor? É uma escolha de cada um, né? Eu, Raquel, escolho fazer diferente todos os dias, aprender algo todos os dias. Agora, quer dizer que isso é ser melhor que outra pessoa? Nunca, nunca. Cada um tem o seu processo de aprendizado, cada um tem o seu processo de vida e cada um tem as suas escolhas. Então, e que arque com as consequências dessas escolhas, porque tanto escolha para um lado ou para o outro tem consequência. Até mesmo a não decisão, ela é uma decisão de não decidir, Uhum. tem consequência. Tem uma consequência mesmo você não Sim. decidindo nada, né? É. Raquel, a gente, inclusive, tá entrando agora no tema mesmo do nosso podcast, desse primeiro episódio, desse episódio inaugural, né, do 1% Melhor. E a gente vai falar de um tema que é muito interessante, Uhum. principalmente nessa área que você tá falando, principalmente para as pessoas que estão assistindo nosso podcast, que é a questão dos significados, né? Antes da gente entrar em qualquer tema, você como especialista, para traduzir mesmo para o pessoal que talvez não entende, o que seria os significados, né, nessa área mesmo comportamental? Tá. O que são os significados, Bruno? Os significados é a sua forma de interpretar qualquer coisa. É a sua forma de interpretar o mundo, é a sua forma de interpretar as pessoas que estão à sua frente, é a sua forma de interpretar o seu trabalho, é a sua forma de se interpretar, é a sua forma de interpretar o que é um relacionamento. Então, são as interpretações que você traz
para o mundo, é a sua visão de mundo. A todo momento, nós estamos criando significados. Nós, como seres humanos, nós somos criadores de significados. E um significado, ele pode fazer grande diferença também na forma como eu trago significado para a própria palavra, para palavras. Por exemplo, disciplina. Disciplina tem um significado para muita gente como rigidez, como sendo militar. Se a pessoa tem um problema com rigidez e com o militar, o que ela vai fazer? Ela vai travar. Então, ela acaba não sendo disciplinada. Por quê? Porque é uma resistência, tem ali uma resistência. Tipo, o que ela fala é o seguinte, eu não posso ser disciplinado porque eu estou sendo rígido, eu estou sendo militar, e não é isso que eu quero. E eu tinha isso para mim como sendo algo muito rígido, tipo, tem que fazer, você vai fazer dessa forma. E disciplina, o contexto dele é fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito, você querendo ou não fazer. Então, eu trouxe para mim o significado desta palavra em específico como sendo, eu sou discípulo daquilo que eu desejo buscar de A resultado. gente poderia usar um exemplo, por exemplo, de ir na academia mesmo. Se você tem esse desejo, né, de melhorar o seu corpo, você tem que ter a disciplina de estar lá todo Sim, dia, né? Não é uma coisa militar, obrigatória, mas é um compromisso que você faz com você mesmo, né? sim. Um ritual sagrado. A gente tava até conversando nos bastidores que você mesmo tem esse ritual sagrado da academia, né? 6 horas da manhã eu tô lá, eu abro a academia todo dia. Só sábado e domingo que abre mais tarde. Mas assim, é até importante você falar que, às vezes o pessoal, mas pra eu seguir as dicas da Raquel, vou ter que acordar às 5 horas da manhã pra ir na academia. Não tem nada disso, né, Raquel? Assim, Não, a gente tá falando de disciplina no ponto de você criar uma constância pra fazer, né? exato. Mas não precisa ser 6 horas da manhã, é no Não. horário que der. Eu falo que assim, 6 horas da manhã é porque eu gosto de acordar cedo, eu me dou super bem com a manhã. Tem gente que não está bem com a noite. Eu me dou super bem com a manhã, gosto, sou muito bem-humorada de manhã, até sou irritante de manhã, muito irritante, por sinal. Então, assim, falante até. E não necessariamente você precisa ir às 6 horas. Porque tá todo mundo indo às 6 horas, eu preciso acordar 5 horas para ir 6 horas. Não. Crie o seu tempo, crie a sua organização, a sua disciplina e cumpra. É simples, não tem muito o que, né? Não tem muita complicação. É simples. Crie, comprometa-se, tenha constância e use ali da Hum. sua disciplina para fazer o que precisa ser feito, você querendo ou não. Até porque, voltando nessa questão de assunto aí de Significados. saúde, da Da saúde. saúde, o que acontece? Eu costumo falar o seguinte: se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. É melhor você ter tempo para cuidar da sua saúde, você viver bem, com disposição, ou você ter uma doença depois e você ter que cuidar dela. É aquela velha batalha do brasileiro que a gente fala muito a questão de prevenir e remediar, né? O brasileiro às vezes prefere muito mais remediar uma situação do que prevenir essa situação, né? Nesse caso seria a doença. E até porque essa questão que você falou, achei muito interessante, Raquel. E quando você cria essa constância, se você cria constância baseada no modelo militar, como você falou, gostei muito dessa palavra, inclusive. Eu tenho que ir 6 horas da manhã, mas às vezes a pessoa não gosta de acordar cedo, né? Uhum, Ela indo 6 horas da manhã, aquilo não vai se tornar prazeroso pra ela. sim, Porque a gente sabe que a disciplina é algo necessário, mas você pode transformar a disciplina em algo prazeroso. sim, claro. Você fazendo isso de uma forma militar, eu tenho que ir 6 horas da manhã, eu tenho que acordar 5, eu tenho que fazer minha rotina cedo, você perde um pouco disso, né? E a questão é o seguinte, você não precisa necessariamente ir para uma academia. Se você sair para caminhar todos os dias 10, 15 minutos, já vai fazer grande diferença no seu dia. E aí, quando você agrega ainda a questão da alimentação, uma alimentação mais saudável, e você traz um sono saudável, tudo isso faz diferença. É interessante, até citando um exemplo de um amigo, ele postou recentemente no Instagram dele a foto dele com, acho que 20 ou 30 quilos a mais do que ele está hoje, e aí ele coloca lá os itens. Antes, meu sono era desregulado, agora é regulado. Antes não tinha alimentação, agora tem alimentação. Antes X e agora é Uhum. Y. Então, assim, a diferença que faz, não só na estética da pessoa, não só na qualidade e na qualidade de vida, né? Uhum. E aí a escolha de cada um. Cada um escolhe e faz o que entender, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente tava falando, que é a questão dos significados, né? Sim, é o significado que você traz. Porque se você traz um significado que é difícil, que é chato a academia, que é chato cuidar da saúde,
Aí eu vou fazer uma provocação aqui, Bruno. É chato, será, cuidar de você mesmo? Entende? Uhum. É chato cuidar de você? Mas peraí, eu vou cuidar do outro, Mas não vou mas cuidar de mim. não vou cuidar de mim? Para eu cuidar do outro, primeiro eu tenho que cuidar de mim. Não tem aquela famosa história do avião, coloque primeiro a máscara em você, porque se você colocar no outro, se você fica sem ar, você não consegue se salvar nem salvar o outro. É bem isso, sabe? São coisas básicas e aquilo que a gente estava até conversando, né? As pessoas precisam aprender a fazer o básico. E o básico bem feito já está, ó, muito à frente de milhares de pessoas. Então, antes de querer fazer, por exemplo, voltando mais uma vez na questão da academia, eu fico vendo gente que nunca foi na academia, de repente começa a ir, começa todos os dias. Antes de querer ir todos os dias, vá 2 vezes. Se adapte, vai se adaptando, depois aumenta para 3, sabe? Vai fazendo um processo. Não é sair daqui e vir parar aqui de uma vez. É trilhar o quê? Um foco em um processo, dia após dia, 1% todos os dias. É o tema do nosso podcast. Mas assim, acho que é importante deixar claro pro pessoal também que a gente tá usando o exemplo da academia porque eu acho que é uma coisa mais fácil do pessoal visualizar. Sim. Mas serve pra tudo. Pra tudo. Exatamente tudo, assim. Academia é uma resistência, né? Mas assim, serve muito, às vezes, pra uma pessoa que tá buscando uma promoção no trabalho, né? Uma pessoa que tá buscando uma meta, às vezes passar no concurso. A gente tá usando alguns exemplos aqui pra deixar claro pro pessoal. Mas fazer o básico, né? Sim. O que seria fazer o básico, por exemplo, em outras ações? Vamos supor, acho que a pessoa tá a fim de passar numa prova. Fazer o básico o quê? Criar uma constante de estudo. Exato. Então, É estudar, é fazer o que precisa ser feito, querendo ou não, sem se enganar. uhum. É fazer o básico, né? É o que você disse. Eu preciso passar numa prova, eu preciso estudar. Ponto. Uhum. Não tem jeito. E aí, nesse sentido, Raquel, a gente chega num assunto importante pra gente falar também, que é a questão das nossas responsabilidades, Sim. né? Que a gente tem responsabilidades como ser humano, mas são responsabilidades que a gente tem que ter muito cuidado pra gente não saber, por exemplo, invadir a responsabilidade do outro. O que acontece? A neurosemântica, ela traz um conceito de responsabilidade que é bem interessante e que fez toda a diferença na minha vida. Que conceito é esse? Ela fala da seguinte forma: nós temos 4 poderes. Qualquer ser humano tem 4 poderes em si. 2 desses poderes são internos e 2 externos. Quais são esses poderes? O poder interno é o seu pensar e o seu sentir, e o poder externo é aquilo que você fala e aquilo que você faz. Então, Raquel, eu sou responsável por mim. Em que sentido? Em ter os melhores pensamentos em relação a você que está aqui conversando comigo, em ter os melhores sentimentos em relação à nossa conversa, em ter a melhor colocação que eu posso em relação à fala, em ações, atitudes. Então, eu sou responsável por tudo isso. Agora, eu sou responsável para com você. Por exemplo, nesse exato momento, eu sei o que você está pensando? Não. Você pode estar me xingando, Posso. você pode estar me agradecendo, você pode estar se divertindo. Mas não dá pra você saber. Não. Eu tenho como saber o que você está sentindo? Não. Não. E às vezes é uma preocupação enorme das pessoas. Nossa, eu preciso saber o que é que o outro tá sentindo, eu preciso saber. Não tem jeito. Não tem como saber, né, Raquel? Então, essa responsabilidade, isso pra mim, trouxe o quê? Eu aprender a respeitar o outro também. Quando eu internalizei esse conceito da neurosemântica sobre responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente pensa, sente, fala e faz. E a gente precisa ser o melhor que a gente pode ser nesse quesito e buscar essa melhoria 1% todos os dias. É lógico que a gente vai errar, é lógico que tem hora que você vai falar o que você não deveria falar, é lógico que tem hora que você vai pensar o que não sabe? É questão, eu falo sempre o seguinte, Bruno, não é sobre não errar. É sobre você errar e você retomar essa trajetória rapidamente, ao invés de ficar lá, ou ficar lá se martirizando, sabe? É você errou, aprenda e dá o passo para frente e siga. Nesse sentido, Raquel, o que você acha interessante, assim, pra gente até passar pro pessoal que tá assistindo, no sentido assim, às vezes tá acontecendo uma coisa lá, você sabe que é uma situação complicada. O que fazer pra não invadir mesmo esse processo de responsabilidade do outro? O que fazer pra não surtar naquele momento assim complicado? A gente sabe que a gente tá sujeito na vida a passar por muitas situações complicadas que podem tirar a gente do sério. O que fazer pra acalmar?
Respira. Respirar. Respira. Bom, aí eu vou voltar um pouquinho, um passo atrás na questão do significado. Tudo vai depender de como você vai trazer o significado para a situação. E aí, para você conseguir separar. Por exemplo, vamos lá. A gente tem eventos que acontecem e esses eventos acontecem fora da gente, certo? Uhum. Qualquer evento, seja uma conversa, um diálogo, seja você... a chuva que cai. Não depende da gente. Os eventos não dependem. São independentes. Eu não tenho como ter controle sobre os eventos. Todo evento que acontece, o que a gente faz? A gente traz uma resposta para esse evento. Então, a gente traz significados e interpretações para aquilo que a gente está vendo através do nosso mapa de mundo, aquilo das nossas percepções. Esse significado, sendo levado para o evento, vai trazer o quê? A minha resposta. Que é o resultado. Desculpa, que é o resultado. A resposta é o que eu dou. Vai trazer o meu resultado. Então, se a minha resposta é pobre, o meu resultado vai ser pobre. Se automaticamente eu estou vendo uma situação acontecer e eu trago desespero ali, uma resposta de desespero, o meu resultado vai ser coerente com essa resposta. Então, vem um desespero. Sendo que talvez eu precisava ter calma para minha resposta ser calma. Então tem uma relação muito próxima entre resposta Direta. e resultado. Sim. Você já chegou a passar por uma situação na sua vida mesmo em que você depois pensou, nossa, eu poderia ter me expressado melhor? Várias vezes. E se você pensar, se você parar e pensar e fazer esse exercício escrito, colocar evento, resposta, resultado. Você vai se surpreender, porque você coloca lá o evento, resposta que eu estou dando nesse momento, o resultado que eu estou tendo. Evento, o mesmo. Resposta desta outra forma, mudando. O resultado vai ser diferente. Você poderia dar um exemplo? Vamos colocar da chuva. Né? Tá chovendo muito aí esses dias. Tá chovendo. Tem gente que vai sair reclamando, xingando da chuva. E aí xinga junto o trânsito, aquela coisa toda. Resultado pode ser bater o carro, pode ser xingando a chuva, encontrou com alguém, já não deu nem bom dia, boa tarde, boa noite, já saiu xingando. E aí o dia vira aquela maravilha que você provavelmente sabe o que eu tô falando. Tá chovendo, não tem como eu controlar a chuva. Eu não mando na chuva, eu não mando em São Pedro. Vai chover, eu querendo ou não. Eu posso olhar para aquilo, ou que bom que tá chovendo, vamos agradecer. Tá chovendo, tá um ventinho, que legal. Às vezes a mesma pessoa reclamou da chuva que estava reclamando do calor. Exato. Então, assim, trazer uma percepção diferente para aquilo que eu não controlo. E aí a gente entende o quê? Eu não controlo as pessoas, eu não controlo você. Justamente pelo fato de que eu não sei o que você pensa, o que você sente, eu não tenho como controlar o que você vai falar e o que você vai fazer. Já volta naquela questão da responsabilidade. Volta. E aí aí você vai virar e falar assim, não, mas e uma criança? Uma criança, eu tenho responsabilidade sobre essa criança. Você tem responsabilidade em ter os melhores pensamentos, dar a melhor educação, o melhor sentimento, as melhores falas com essa criança, as melhores atitudes, melhores exemplos. Agora, me conta aqui, você consegue evitar uma criança de dar birra, se ela quiser dar birra, deitar no shopping lá, espernear? Não. Não. Mesmo que você trabalhe com ela durante todo o tempo, quem tem criança sabe o que a gente tá falando, né? Às vezes você tá lá conversando com a criança, falando assim, não, você vai fazer isso, chega lá. Não grita quando você chegar no local, não grita, não que faz... que ela faz? Daquele gritão maravilhoso. Nós estamos comentando isso aqui, chegou na casa do vovó e do vovô caladinha, hein? chega no vovô, primeira coisa, o que você não tá sabendo? A Raquel tava falando disso aqui, isso aqui. É bem isso. Essas coisas acontecem. Raquel, eu queria que você falasse sobre outra questão importante, que eu acho que está muito ligado com essa questão de significado e responsabilidades, que são as famosas desculpas que a gente dá na nossa vida. Eu acho que, assim, você como especialista comportamental, uma pessoa que trabalha mesmo com comportamento humano, deve detestar as desculpas, né? Assim. É interessante porque quando você está conversando com alguém, se a pessoa já começa assim, por quê? Você já pode saber, já. Você já sabe que vem uma desculpa por aí. E aí, Bruno, as desculpas, ela é uma forma de aliviar a nossa dor em relação a algo. Então, eu alivio a minha dor de algo que eu preciso fazer e que ou eu não quero fazer e eu não quero assumir, ou que eu tenho dificuldade e eu não quero assumir. Então, eu dou um jeito de arrumar uma desculpa, uma justificativa. Para quê? Para aliviar essa dor de eu não estar fazendo aquilo que eu preciso fazer.
E aí, as desculpas é muito interessante que é o seguinte, sabe a pessoa mais inteligente que existe? As desculpas dela são elaboradíssimas. É, Quanto mais inteligente a pessoa é, mais ela elabora desculpa. Por quê? Porque primeiro ela precisa convencer ela mesma, para depois ela convencer. trazer o convencimento para o outro. Pelo menos buscar esse convencimento. Então, antes ela precisa elaborar tudo dentro dela, ela se convencer que aquilo é verdade, e aí ela passa Pra outra para pessoa. outra pessoa. Talvez nesse sentido, a gente voltando ao assunto da academia, às vezes a pessoa que não quer, você não vai treinar, ela só fala que, tá chovendo, mas aí a pessoa que, pra ela poder se convencer, ela fala, não, porque tá chovendo, porque eu vou ter que pegar o carro, aí o carro já vai estar chovendo, vai estar aquele trânsito maravilhoso, aí até eu chegar lá, ou quando a academia tá lotada. Então seria nesse sentido, a pessoa tem que se convencer primeiro. Sim, primeiro ela se convence. Não Uhum. vou acordar às 5 horas da manhã porque É. tá chovendo. Esses dias mesmo tava uma chuva. E eu acho era eu e mais 2 pessoas que estavam dentro da academia às 6 horas da manhã. Eu saí toda pingada pra É. chegar. É situação complicada, ainda mais, eu vou ser bem sincero, eu não gosto de ir na academia de manhã. Eu me dou melhor ir na academia mais à tarde, sabe? Uhum. Quase à noite. Mas igual que você falou, assim, depende muito da realidade da pessoa, né? Sim, A pessoa claro. não deve se cobrar a seguir um padrão de vida. A pessoa, por exemplo, tá vendo o nosso podcast aqui, não tem que seguir o seu padrão. Não. Não tem que seguir o seu Não padrão. mesmo. Uhum. E falo mais ainda, provoco mais, questione tudo que eu tô falando aqui. Para de pegar qualquer coisa que você tá escutando como verdade absoluta. Questione, pesquise, vá atrás. Fez sentido pra você? Aí sim, coloque em prática. E como lidar com as desculpas, Raquel? Primeiro, né? Vai e faz o que precisa fazer. Não Antes tem- de tudo. Antes de tudo. Antes de você elaborar, desculpa, vai lá e faz. Depois você. Vai e faz. O que acontece? A desculpa, como uma elaboração nossa, essa elaboração precisa terminar, é você terminando. Então, você precisa fazer, você precisa trazer disciplina para fazer o que precisa ser feito, você querendo ou não, na hora que precisa ser feito. Ponto. Simples assim. Então, não existe isso. E, geralmente, a gente traz desculpa também muito no sentido de aquilo que não é prioritário para mim. Porque se é prioritário, você pode ter certeza que você vai arrumar, por exemplo, o tempo, o dinheiro, você vai se virar para Vai dar um jeito. Você vai dar um jeito. Uhum. Então, o que não é prioridade. Então, coloca na balança, não é prioridade mesmo? Não, assume que não é, vai fazer outra coisa, então. Ao invés de ficar gastando energia, arrumando desculpa, gasta energia, arrumando solução para as coisas que você precisa fazer. Entende? Tem uma diferença aí. Nesse sentido. Sim. Raquel, a gente tá chegando ao fim do nosso primeiro episódio do nosso podcast. Antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco do nosso podcast, né? Desse podcast que você tá trazendo, uma proposta diferente, uma ideia diferente das demais. Qual que é o propósito desse podcast 1% Melhor? A proposta, Bruno, é realmente instigar as pessoas a trazer para ação algo que é básico, Uhum. através de histórias de outras pessoas. E eu tenho um pensamento muito seguinte, eu quero buscar trazer pessoas que não estão, estão crescendo, porque é interessante, isso eu ainda estava conversando hoje. As pessoas tendem a olhar para quem já chegou, de repente ficou famoso, então agora eu escuto o que essa pessoa disse. Só que tem outra pessoa que tem uma puta. Falei palavrão, mas tudo bem, né? Não, Tem uma baita de Ainda bem- uma vivência. Ainda bem que o podcast é seu, né? Tem uma baita de uma vivência e a gente pode aprender com essas pessoas, sabe? A gente pode aprender com qualquer pessoa. Uhum. Então é isso, o podcast mais do que esclarecido. Muito obrigado, né, por esse Eu primeiro. te agradeço. Tá engraçado, né? Porque assim, eu tô meio que apresentando o podcast, mas é só porque esses 2 primeiros episódios são inaugurais, né, pra gente poder introduzir. Quem vai ser apresentador do podcast vai ser a Raquel, viu, pessoal? Mas muito obrigado, Raquel. Eu que te agradeço de ter topado, de vir aqui, de ter esse bate-papo, né? A gente teve toda uma preparação. Uhum. Eu que agradeço. E aí eu até aproveito, né, para convidar o pessoal que não se inscreveu no canal para se inscrever e ativar o sininho aí para mais notificações. Pra ficar ligado. É isso então, pessoal. Você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, ative o sininho da notificação, deixa seu like também pra não perder nenhum vídeo. A gente te espera no próximo episódio do podcast 1% Melhor.